Oi, meu nome é Eduardo e hoje eu vou fazer a parte teórica simulada do experimento 2 de prática de eletromagnetismo. E bom, a gente vai falar um pouquinho sobre capacitores. E aqui está meu nome, minha matrícula e aqui está a identificação antiplágio, como o professor pediu, com as iniciais e os dois últimos números da matrícula. Então vamos lá. Em resumo, essa apresentação ela tem como objetivo retratar os conceitos sobre os capacitores, abordando a teoria e o princípio de funcionamento, alinhado com a simulação dos exemplos principais e tipos de capacitores. E também será demonstrado de forma simulada o comportamento dos campos elétricos, os materiais elétricos, dos fluxos de cargas da capacitância e suas variações, que ocorrem de acordo com a alteração do meio ou das dimensões do material. Então, basicamente, a gente vai ver um pouquinho sobre capacitores, a gente vai ver um pouquinho os parâmetros, algumas coisas importantes para a gente fazer essa análise prática e simulada. A gente viu um pouco da teoria, viu como funcionam os capacitores. Eu vou falar um pouquinho mais para frente também como funcionam, mas aqui o nosso foco é ver essas diferentes geometrias de capacitores, ver também como ela se aplica na prática, mas ver também como elas se comportam de maneira simulada, como a gente viu no laboratório, a gente vai ver agora num software de maneira simulada, e eu vou simular para vocês nesse experimento e mostrar algumas geometrias e como esses capacitores eles funcionam. E os tópicos dos objetivos são simular em 3D um capacitor plano de elétrico no Ansoff Maxwell. Esse Ansoff Maxwell ele é o software específico para simulações, onde a gente vai fazer a simulação dos capacitores e algumas geometrias específicas, com algumas especificações específicas. E depois eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer, mas a gente também vai simular um capacitor cilíndrico com dielétrico. A gente vai fazer a simulação de um capacitor esférico com dielétrico e a gente vai pesquisar o uso dos capacitores esféricos em aplicações industriais. A gente vai fazer uma simulação de um capacitor esférico com 2 dielétricos e também vamos simular um capacitor cônico com 4 dielétricos. E depois a gente vai pesquisar o uso desses capacitores cônicos em aplicações industriais. E depois de ver, pesquisar e simular todos esses capacitores, a gente vai fazer uma comparação dos resultados teóricos e dos resultados simulados. A gente fez alguns experimentos em laboratório, mas a gente vai fazer a simulação no software aqui, a gente vai comparar alguns simulados, algumas simulações, ver os resultados simulados, para a gente poder ter uma noção melhor de tudo, da teoria, de tudo que a gente tem aprendido e visto nesse conteúdo, e ver na prática como isso aplica a indústrias, como está presente na nossa vida, às vezes muito mais do que a gente imagina. E enfim, a gente vai fazer essa comparação para ter algo mais palpável, um resultado mais real na nossa mente, fazendo a simulação em analogia com a teoria. E também a gente vai fazer a explicação do funcionamento físico de um capacímetro e indicar 3 formas de medir a capacitância sem usar o capacímetro comercial. Eu vou detalhar essas 3 formas uma a uma de maneira específica. Eu vou mostrar para vocês mais ao final como a gente calcula a capacitância sem usar esse capacímetro comercial. A gente tem 3 métodos que eu vou mostrar para vocês, muito interessantes. Mas vamos seguir com o básico, que é entendendo o que é um capacitor. A gente tem falado de capacitor e esse módulo fala sobre o capacitor, e a base do que a gente vai fazer nessa prática, nessa simulação, são os capacitores. Mas o que é um capacitor? O capacitor basicamente é um componente elétrico que armazena energia na forma de campo elétrico. Ele é formado por 2 placas, normalmente, são 2 condutores, que são placas, normalmente, que são separadas por um material isolante. Esse material isolante que é conhecido como dielétrico é, no capacitor. Ele também atua armazenando carga elétrica, estabelecendo uma diferença de potencial, a famosa DDP, que é a tensão nessa placa e nesse capacitor, e a função principal dele é mesmo armazenar e liberar energia de maneira controlada. E é fundamental entender o uso e o mecanismo do capacitor, quais são os princípios, porque a gente vai usar na simulação, mas também ver que é algo presente no nosso dia a dia, ver que é algo presente na indústria e ver que é um elemento importante, é algo importante na eletrônica, no eletromagnetismo, na nossa vida, na construção de sistemas, e tem muitas práticas e é muito presente na nossa vida. A gente acaba não enxergando, mas a capacitor é algo muito fundamental, tanto na engenharia, mas também em diversas áreas da nossa vida. Então a gente vai parar um pouquinho e ver algumas simulações e ver como é interessante esse capacitor, esse, esse instrumento, digamos assim. Mas vamos falar um pouco das propriedades fundamentais do capacitor, que são algumas. A capacitância normalmente usada como C, ela é uma medida da capacidade de armazenar a carga elétrica. E a carga, que é conhecida normalmente como Q, ela é a quantidade de carga armazenada, uma relação de quantidade da carga. E outro parâmetro importante é a diferença de potencial, que
usualmente usado como denotado como uma letra V, ele é a tensão entre os condutores do capacitor. E a energia armazenada, dado como ela é a energia elétrica acumulada no campo elétrico entre os condutores, entre as placas. E, enfim, com isso, com esses parâmetros, a gente tem a construção de algumas equações. E a primeira é a equação da capacitância, que a capacitância tem a relação da quantidade de carga armazenada sobre o potencial, sobre a tensão entre esses condutores. Então, essa é a nossa primeira equação com os parâmetros, alguns dos parâmetros citados acima. E outra equação é a energia armazenada, que ela tem essa fórmula de 1 meio sobre, em relação à capacitância vezes volume, a tensão, a diferença de potencial ao quadrado. Então, essas são as fórmulas de maneira geral que a gente tem, a fórmula da capacitância e da energia armazenada de acordo com os parâmetros que eu citei aqui de capacitância, carga, DDP, que é a tensão, e a energia armazenada. São essas equações iniciais, introdutórias, para a gente começar a entender melhor e avançar nessas equações matemáticas também, aqui dos capacitores dos campos elétricos. E os parâmetros importantes no capacitor, nesse sistema, são a geometria do capacitor, é muito fundamental, a permissividade elétrica do dielétrico. A gente vê que isso, a gente tem muitos parâmetros, a gente tem não só o vácuo, mas a gente tem também os materiais que são importantes nessa permissividade elétrica do dielétrico. E a gente tem os tipos de capacitores. Os tipos de capacitores são o capacitor cilíndrico, o capacitor esférico, o capacitor de placas paralelas e o capacitor de cerâmica. Também temos o capacitor eletrolítico, e a gente vai ver, como eu falei, algumas geometrias específicas de alguns capacitores e ver como elas são práticas, como as geometrias diferentes são essenciais e são fundamentais para aplicação industriais, e como também fazem sentido ter diversas geometrias e como elas auxiliam, essas geometrias auxiliam na prática indústrias e de maneira mais prática, de maneira mais palpável no na nossa vida, como esses capacitores, e essas geometrias eles atuam, e todo o mecanismo por trás desses capacitores. Então, o nosso primeiro capacitor que a gente vai ver vai ser o capacitor plano com dielétrico. E ele é basicamente um capacitor que tem dois condutores planos e paralelos. Ele é separado por um dielétrico homogêneo. E as placas, elas armazenam cargas positivas e negativas. Essas duas placas armazenam essas cargas tanto positivas quanto negativas. E o dielétrico, ele aumenta a capacitância, ele sendo um material isolante às placas. Enfim, alguns exemplos de materiais isolantes são o ar, o vácuo, a cerâmica, o plástico, que é importante entender porque a permissividade específica desses dielétricos são fundamentais para a aplicação, entender o capacitor e também no cálculo matemático. E isso a gente pode ver na equação. A equação dada da capacitância nesse capacitor é a permissividade multiplicado pela área dividido pela distância. Esse Azão é a área das placas e o Dzinho é a distância entre essas placas. E a permissividade, como eu falei, ela depende do material e pode variar, então é um parâmetro importante a ser considerado, mas a gente já pode ver de início que esse capacitor ele tem uma relação com área e distância, e são parâmetros importantes para entender e calcular a capacitância desse capacitor plano com o dielétrico. O nosso outro capacitor que a gente vai fazer a simulação e vai entender também vai ser o capacitor cilíndrico com o dielétrico. E esse capacitor é basicamente tem dois cilindros condutores concêntricos e com um dielétrico homogêneo entre eles. E ele armazena energia em um campo elétrico nos cilindros. E o interno, esse cilindro interno, ele pode ser maciço ou não. E o cilindro externo ele deve ser vazado para que ele possa introduzir os dielétrico entre essas placas. Então ele precisa ser vazado por isso. E aqui eu coloquei uma imagem ao lado para poder entender essa geometria, poder entender mais ou menos como é que ele funciona, como é que ele é. E aqui temos a visão de cima, dá para ver aqui o cilindro interno, mais interno, e o cilindro mais externo. E como eu falei, esse cilindro pode ser maciço ou não, e o interno e o externo precisa ser vazado para que introduza os dielétricos entre essas placas. Então aqui a gente pode, nessa imagem, a gente pode ter uma noção mais ou menos como é que é ele, mas a gente tem uma equação específica para esse capacitor cilíndrico com dielétrico. Ele tem alguns parâmetros, eles são 4 parâmetros principais, que a capacitância dele tem a ver com a permissividade do dielétrico, e aí entra a questão da especificidade do material e a permissividade do vácuo também. Todos os parâmetros são importantes e específicos e variam de acordo com o experimento, com o material utilizado, com tudo que é utilizado de material aqui nesse sistema de capacitor. Faz sentido porque muda no cálculo.
A gente tem também esse parâmetro L, que é o comprimento do capacitor, aqui como ilustrado na imagem, L é o comprimento desse capacitor, e A é o raio interno, ou seja, é um raio menor, do cilindro menor, e B é consequentemente um raio maior, que é um raio do cilindro externo, então é um raio maior que A, como a gente pode ver na geometria da imagem ilustrada ao lado. E esse é nosso segundo capacitor, a gente vai fazer a simulação dele, mas vamos entender a teoria de cada capacitor para a gente poder partir para a nossa simulação no software de simulação desses capacitores. E o nosso próximo capacitor é o esférico com o dielétrico, e ele é basicamente são duas esferas condutoras e concêntricas com dielétricos entre elas. Ele armazena energia em um campo elétrico entre as esferas. E assim como no cilíndrico, essa esfera interna ela também pode ser maciça ou não no experimento. E o campo elétrico desse capacitor ele é radial. E a gente vai entender que o fato desse campo elétrico ser radial facilita em algumas coisas, em aplicações industriais, como a gente vai ver no próximo slide. Mas a equação dele tem alguns parâmetros também. A equação dele tem essa especificidade. Então, a gente tem também a relação com a permissividade do dielétrico. E a gente tem A e B, onde A é o raio da esfera interna, consequentemente sendo um raio menor, e B é o raio da esfera externa, um raio maior da esfera externa, que é uma esfera maior. Então, esses são os parâmetros da nossa equação, que basicamente é essa, a geometria do capacitor esférico com o dielétrico. E esse capacitor esférico, ele tem a gente fez uma pesquisa sobre a aplicação industrial dele, e basicamente ele é utilizado principalmente em equipamentos de medição e caracterização de materiais. E a sua geometria proporciona uma distribuição radial homogênea do campo elétrico. Isso vai ser importante para algumas aplicações, como eu vou falar daqui a pouco. Mas isso é essencial para medições precisas de propriedades elétricas de algumas substâncias. E aqui eu coloquei duas aplicações principais que eu achei válido pontuar, e a primeira é a medição da permissividade dielétrica. Então, basicamente, utilizando em laboratórios de metrologia para determinar a permissividade elétrica absoluta ou relativa de líquidos, sólidos ou gases, o capacitor é imerso ou preenchido com material a ser testado, e a capacitância medida permite calcular a constante dielétrica. E um exemplo prático disso que eu falei é a medição da qualidade dos óleos isolantes e também a avaliação de materiais poliméricos. E como a gente pode perceber, tanto óleos isolantes quanto os materiais poliméricos são coisas e itens presentes na indústria. Então, entender que esse capacitor esférico atua também nesses componentes, atuando na medição da qualidade de óleos isolantes, na avaliação de materiais poliméricos, é importante porque é algo muito prático, é algo muito presente na indústria. Então, o capacitor esférico ele é algo essencial e algo importante industrialmente falando. Então, essas aplicações são algo muito prático e mostram como ele é relevante na indústria, como é presente esse capacitor esférico e como ele pode ser aplicado, sim, muito mais do que a gente imagina às vezes. E aqui eu também coloquei uma segunda aplicação, que é uma aplicação em sensores de nível e pressão, onde capacitores esféricos eles podem ser usados como sensores capacitivos, onde a presença ou a ausência de fluido altera a capacitância dele, e a alteração dele é monitorada para indicar o nível de fluido ou pressão em tanques e tubulações. E aqui só destacando tanques e tubulações como uma aplicação muito presente nas indústrias, tanto tanques e tubulações são instrumentos importantes e muito presentes industrialmente. Então, entender que esse capacitor esférico também atua em tanques e tubulações, monitorando para indicar o nível de fluido ou pressão nessas tubulações é importante, porque tanques e tubulações são algo muito presentes nas indústrias. E a vantagem dessa aplicação e desse capacitor, com esse capacitor, é que a alta sensibilidade devido à geometria esférica dele e a isenção de partes móveis, reduzindo o desgaste dele. Então, essas são as vantagens e algumas aplicações que eu achei válido pontuar para o nosso trabalho, para a nossa simulação, entender que esse capacitor esférico em específico também é algo muito presente nas indústrias e também pode auxiliar muito em muitos momentos, em muitas manutenções, como eu falei, ajudando na medição da qualidade de óleos isolantes, avaliando materiais poliméricos e também ajudando na alteração e na monitoria para indicar o nível de fluido ou pressão em tanques e tubulações e todos os materiais, todas essas aplicações são aplicações para a indústria, aplicações industriais que fazem muito sentido, que são coisas muito presentes na indústria. E partindo para a nossa próxima geometria do nosso capacitor, a gente vai falar sobre esse capacitor esférico com
Bom, e o nosso próximo capacitor que a gente vai falar, ele vai ser o capacitor esférico com dois dielétricos. Ele é basicamente um capacitor esférico com duas camadas concêntricas de materiais dielétricos diferentes. O campo elétrico ele tem o mesmo módulo nos dois dielétricos, mas a capacitância total é o equivalente à associação de dois capacitores em série. E aqui eu coloquei um exemplo ao lado para a gente ilustrar e entender um pouco a geometria dele, mas a fórmula dele tem algumas equações importantes. A capacitância é, pode ser medida assim, calculada dessa maneira. Um, o inverso da capacitância é a soma dos inversos das capacitâncias dos respectivos associações dos materiais e dessas duas camadas desse capacitor. E cada capacitância ele tem um cálculo específico com alguns parâmetros, mas basicamente a gente pode ver que tem a permissividade específica de cada dielétrico, o que muda a equação e também a presença dos raios, é, que são três: raio A, raio B e raio C. Três raios aqui, sendo o raio A o raio da esfera interna, aqui como ilustrado na imagem, e B o raio da esfera externa, um raio maior, porque é um raio mais externo, e A é um raio menor, porque é um raio de uma esfera interna, e C é o raio da interface entre esses dois dielétricos. Então a gente tem no cálculo aí de cada capacitor a influência de raios. Então, de maneira geral, três raios influenciam nessas equações, nesses cálculos, e ainda assim a presença da permissividade desses dielétricos, que, como eu já tinha falado, pode variar de acordo com o material e de acordo com o que você está utilizando aí nesses capacitores. Então, tudo isso entra no cálculo para avaliação e para entender e cálculo da capacitância desses capacitores, dessas geometrias, desse esférico com dois dielétricos. E o nosso próximo capacitor é um capacitor muito interessante, que é esse capacitor cônico, o capacitor no formato de cone com quatro dielétricos. Ele é basicamente uma estrutura cônica que tem quatro camadas de dielétricos, e o capacitor cônico ele armazena energia em um campo elétrico entre essas placas cônicas. A placa interna ela pode ser maciça ou não, assim como a gente viu no capacitor cilíndrico e no esférico, a gente tem as placas internas, as geometrias internas, elas podem ser maciças ou não, assim como no cônico, é, essa placa interna ela pode ser maciça ou não. Mas a análise complexa é realizada com uma associação de quatro capacitores em série, então, para esse capacitor. E os dielétricos eles irão se encontrar entre dois cones, cada um em um quadrante trigonométrico. E aí, como a gente tem a presença dessa angulação, a gente tem a presença desses quadrantes trigonométricos, desse encontro dos dois cones, a gente tem também na equação geral entram alguns parâmetros a mais. A gente pode ver que tem um cosseno que ele tem relação com essa abertura desse cone, então são parâmetros que entram no cálculo do nosso capacitor, na capacitância do nosso cone. Então a gente tem a permissividade ainda, a gente tem uma permissividade dessas quatro camadas de elétricos, ele tem uma média multiplicado pela altura dele sobre o ln dessa equação aqui, que tem relação com distância e altura também. E como eu falei, e vou ressaltar aqui esse parâmetro importante novo, que é o cosseno de θ, que tem uma abertura entre o cone, que é calculado e é considerado nesse cálculo da capacitância dessa geometria em específico, desse capacitor cônico com quatro dielétricos. E a capacitância dele depende da geometria cônica, como eu falei, esses parâmetros, o ângulo e a altura são importantes aqui, e a espessura e permissividade de cada camada elétrica é importante para entrar no cálculo. A gente vai fazer uma simulação dele também e vou mostrar para vocês, mas antes eu vou falar um pouco da aplicação industrial desse capacitor cônico. E aqui a gente pode ver algumas duas aplicações industriais que eu decidi selecionar, achei válido selecionar para apresentação. Mas basicamente o capacitor cônico com múltiplos dielétricos possui uma estrutura que favorece a distribuição gradual do campo elétrico, reduzindo concentrações de tensões e prevenindo falhas dielétricas. Por isso é utilizado em sistemas que requerem altíssima confiabilidade e resistência. E alguma das duas aplicações principais desse capacitor cônico é em equipamento de alta tensão. Ele é empregado como componente isolante em transformadores, disjuntores e linhas de transmissão, atuando também na segurança, né? Esse capacitor auxiliando como componente isolante para a segurança na indústria. E a geometria cônica melhora a distribuição do campo elétrico nas interfaces de elétricos de diferentes
permissividades. Então a gente está mexendo com diferentes permissividades e isso auxilia também essa geometria cônica numa melhor distribuição desse campo elétrico. Então essa geometria cônica é muito interessante nesse sentido, nessa aplicação industrial, mas a função dele basicamente é prevenir descargas parciais e rupturas elétricas, essas chamadas falhas elétricas. Então esse cone auxilia nisso e também para garantir o isolamento seguro em ambientes de alta tensão, que normalmente são maiores que 100 kV. Um exemplo disso são buchas capacitivas e transformadores e isoladores de subestações. São aplicações disso que eu falei, desses equipamentos de alta tensão e tudo isso que eu falei de acordo com a geometria. Esses exemplos são importantes na aplicação como em buchas capacitivas e transformadores e isoladores de subestações. E a segunda aplicação que eu decidi colocar foram de filtros de sinais de rádio e microondas, onde os capacitores cônicos multicamadas são usados em filtros de radiofrequência, especialmente onde é necessário combinar alta capacitância com baixa indutância parasita. Um exemplo disso são sistemas de comunicação via satélites e antena de radar, duas aplicações muito presentes nas nossas vidas para comunicações e avanço da tecnologia. Também esses capacitores cônicos eles são aplicáveis nisso e também muito na indústria, porque são materiais e coisas que são muito atuais, são instrumentos que são muito utilizados hoje em dia, são coisas que são muito utilizadas e o capacitor cônico auxilia na regulação de muitas coisas, auxilia na prevenção de alguns acidentes, como eu citei nessas duas principais aplicações. Tem algumas outras aplicações, mas eu decidi colocar essa como forma de entender que esse capacitor está muito presente na indústria e muito mais às vezes do que a gente imagina, é algo que auxilia bastante na indústria, então eu coloquei essas aplicações como principais, mas ele tem diversas outras aplicações que poderiam ser citadas aqui. E falando um pouquinho agora do nosso capacímetro, nosso instrumento muito importante, também utilizado no nosso laboratório, ele é basicamente um instrumento eletrônico utilizado para medir a capacitância de componentes como capacitores, circuitos e dispositivos elétricos. Ele fornece o valor da capacitância geralmente em picofarads, nanofarads ou microfarads. A gente pode fazer a configuração para ele dar a resposta de acordo com o parâmetro que a gente quiser, no valor que a gente quiser. Então, é um equipamento muito importante, muito interessante para práticas de laboratórios e a gente já utiliza bastante, então é muito válido entender o que é um capacímetro, como ele serve. E ele pode ser tanto analógico como digital e com diferentes níveis de precisão. Ele tem diversos modos, diversos níveis de precisão, como eu falei, e é muito interessante esse equipamento. E ele é essencial para testes em manutenção e fabricação de circuitos eletrônicos, então muito para além do capacímetro ser utilizado em laboratórios, ser interessante e importante nos laboratórios. Falando em questão de indústria, é algo importante, como eu falei, porque ele serve para testes, manutenção e fabricação de circuitos eletrônicos, circuitos quais são muito presentes e utilizados em eletrônicas e indústrias. Então, o capacímetro é sim muito importante e presente em diversos contextos das industriais também, falando da aplicação de um capacímetro. E o funcionamento dele, agora explicando como ele funciona, ele mede a corrente que circula no capacitor, quando ela é aplicada numa tensão alternada de uma frequência fixa. E o capacímetro ele aplica uma tensão de valor conhecido no capacitor e mede a quantidade de carga armazenada pelo capacitor, que é proporcional a essa capacitância, a capacitância do capacitor. E assim o capacímetro ele calcula a capacitância usando essa fórmula que a gente viu lá no começo, que tem relação da capacitância sendo a carga dividido por essa tensão. Então é a carga Q dividido pela tensão. É a fórmula que a gente viu de introdutória, a fórmula da capacitância que a gente viu no começo. Ele calcula usando essa fórmula, calcula a capacitância usando essa fórmula de capacitância. E em capacímetros digitais o processo é realizado de maneira eletrônica, com um microcontrolador fazendo medições precisas de correntes e tensão para calcular a capacitância. E a gente vai ver agora um pouquinho de aplicação de como medir a capacitância sem usar o capacímetro comercial. E como eu falei de início, eu vou colocar aqui três formas da gente fazer essa medição. A gente tem três métodos com três fórmulas diferentes. E o primeiro é o método de carga e descarga. E o capacímetro ele aplica nesse método, ele aplica uma tensão constante ao capacitor, mede o tempo de carga ou descarga através de um resistor conhecido. Utiliza a equação do circuito RC para determinar a capacitância. A gente tem essa relação dessa equação
com alguns parâmetros importantes, e onde esse V de T é a tensão do capacitor no tempo T, V é uma tensão inicial e R é a resistência do resistor, sendo C a capacitância e alguns parâmetros conhecidos. Então, essa é a especificação de cada componente dessa equação. E, ou seja, a gente pode chegar na fórmula da capacitância com relação ao tempo, que é basicamente essa fórmula de tempo dividido por esses parâmetros aqui. A gente tem V de t e V zero também presente, e o tempo presente nessa equação, nesse método de carga e descarga. E a vantagem desse método é que ele é simples e de baixo custo, só que ele tem uma limitação, que é a menor precisão dele para capacitâncias que são baixas. Então, esse é o primeiro método. E o segundo método de medição, ele, sem usar o capacímetro comercial, é o método de medição de impedância. E o capacímetro, ele aplica um sinal alternado a ser conhecido. Ele mede a corrente resultante e calcula a reatância capacitiva, que a gente chama de XC, que a gente aplica na fórmula. E XC é dado por essa fórmula, onde a gente tem esses parâmetros aqui. Então, a capacitância é determinada por essa fórmula aqui, dada por esse parâmetro de XC, que é a reatância capacitiva, presente nessa fórmula. E ele tem uma vantagem, que é a maior precisão, adequado para uma ampla faixa de capacitâncias. Mas ele é utilizado em capacímetros digitais modernos e LCR meters. Então tá aí outra fórmula da gente fazer essa medição, essa aplicação e a vantagem deles. E vendo também interessante algumas fórmulas presentes nessas diferentes metodologias de medição. E por fim, o terceiro método que eu vou citar aqui de como a gente pode medir a capacitância sem usar um capacímetro comercial é o método da medição pela fórmula de energia armazenada em um capacitor, que a partir da aplicação de uma tensão conhecida V no capacitor é possível medir a energia armazenada né? E durante o processo de carregamento é possível medir a corrente I e a tensão V com um multímetro. Aí dessa forma a gente tem algumas equações para obter o valor da energia armazenada através dessas fórmulas. A gente tem integral um diferencial T aqui, e usando e sabendo, tendo em mente que é igual a essa fórmula aqui, a gente pode, essa fórmula que a gente viu no começo, que é meio sobre a capacitância vezes a tensão ao quadrado, a gente pode transformar isso e resumir essa capacitância em igual a essa fórmula de 2S sobre essa tensão ao quadrado. Então, esse é o nosso terceiro método de medição de capacitância sem usar um capacímetro comercial. E é basicamente essa a nossa apresentação. Falamos aqui um pouquinho falamos um pouco sobre essas aplicações, falamos sobre os capacitores, falamos de aplicações industriais, falei sobre algumas geometrias de alguns capacitores, mas eu queria mostrar de maneira simulada como é que isso funciona. Então, a gente vai partir para o software que eu falei, que é um software Maxwell, com algumas especificações de algumas geometrias e ver como isso funciona, como o campo elétrico se comporta, como a área da placa, como os materiais influenciam. Então a gente vai fazer a simulação de alguns materiais que eu vou mostrar por meio do software, para que as coisas fiquem mais claras e a gente possa também comparar com os resultados obtidos em laboratórios, resultados dos experimentos. Então vamos partir para o nosso software. Agora vamos para a nossa última parte do experimento, que é o último capacitor que a gente vai simular aqui, que é o capacitor cônico com 4 dielétricos. Foi, aí botão direito, a gente vai inserir o sistema de Maxwell 3D, só deixa eu ajustar o layout, como de costume. E agora vamos só ver
fica aí só registrado, mas o material seria então o ouro aqui nessa placa, aqui transparência colocar alta, né, para a gente poder identificar, e um amarelo só para identificar também, que é o ouro. E ok, agora a gente vamos criar mais um outro cone. Opa. Predição de elétrica, ele tem que ter as mesmas dimensões, né? Então 36,25, raio superior 10,875, certo? Altura 70. Tá certo. Ok. Agora vamos criar o buraco. Colocar ele um pouco transparente para a gente poder ver melhor. Ok. Agora vamos criar um buraco desse do cone. Opa. Agora vamos criar um buraco que vai ter dimensões da nossa placa interna. Então vai ser 31,32. Opa, 31,32. O raio de baixo vai ser 5,16. A altura de 70, com os resultados e valores que eu deixei anotado aqui. Então, porque são 4 dielétricos, né? Rotate. Então, agora a gente faz uma rotação de 270 graus e a gente consegue fechar a volta. Uns 4 dielétricos. A gente vai colocar só. Aí os materiais a gente pode usar. A gente pode escolher os materiais e colocar mica. Mica.
física, polietileno. A gente pode fazer um de borracha também. Escolhe a borracha para ver como vai ser aqui. Essa. Ok. Opa, e aqui a gente pode colocar ouro. Então é isso. Ficamos livres para escolher esses materiais. Então escolhi alguns que eu quis aqui. Então selecionados os materiais, a gente tem que criar a placa interna. Tem que criar uma placa interna desse de elétrico. Então vamos criar essa placa. E deixa eu ver onde está. Aqui. E o resto. Opa, deixa eu só ver essa placa que deve estar errada. Essa placa aqui. Deixa eu ver. Colocar aí um 30 para ver no que dá. Então, basicamente, esse foi o nosso experimento. Eu mostrei algumas geometrias do capacitores, de alguns capacitores, como deu para entender. E alguns experimentos do software não estavam indo, no computador não estava rodando, mas deu para entender e analisar e ver como os campos funcionam em determinados tipos de geometrias dos capacitores. Espero que tenham gostado. E é isso, até mais.
Bom, agora a gente vai para o nosso quarto experimento. Vamos colocar que é do capacitor esférico com 2 dielétricos. Esse é o nosso quarto experimento. Como de costume, vamos inserir o Maxwell 3D. Vamos ajeitar aqui. Deixa eu... Pronto, agora nós podemos começar. A gente adiciona a esfera aqui. Enfim, só para constar que não tem plágio, então a gente vai criar mais uma esfera aqui dentro dessa, e o raio dessa vai ser 13 dessa esfera. Opa, raio 13. Aí a gente vem, né, vai selecionar a esfera 1 aqui. E a gente vai sobre Extract. Ok, ali ficou assim. Tá bem transparente para a gente poder ver. Então vamos para os nossos dielétricos agora. Raio 13. Ok. Dielétrico. Primeiro dielétrico, né? Eu vou colocar meu código antiplágio aqui, não tá indo mais. Mas só para constar. Mas que não é plágio, né? E o material desse vai ser polietileno. Colocar um amarelo mais claro. Não. Colocar um verde para diferenciar do ouro, já que é polietileno. Colocar um pouco transparente, mais transparente, 0,86, tá bom? Mais transparente.
vamos criar um buraco no meio que vai ser o lugar do capacitor, a parte interna do nosso capacitor. Então, o raio dele 5 e vai ser a placa interna essa, né? E eu colocar meu código antiplágio para constar aqui. Vai ser de ouro, transparência 0.8, acho que tá bom. E amarelo. Pronto. Agora acho que a transparência de todos estão legais. Agora a gente vem em Maxo 3D. Trocar a solução para eletrostática, ok. Aí vamos ver. Vou usar as voltagens anteriores, 10 e 22. Aí, deixa eu validar. Eita, o modelo 3D. O modelo 3D não tá indo. Deixa eu ver o que fazer. Agora a gente vai ter que subtrair a placa interna. A gente vai criar uma esfera de raio, de raio 5. E a gente vai ser uma esfera para placa externa. Ou no de elétrico aqui. E na esfera a gente vem em subtract. Opa, a gente vem aqui em a gente vem em elétrico, neutro e na esfera subtract. A gente pega a esfera 3 e joga para esse lado. E dá ok. Pronto, agora tem um buraco aqui no meio. E agora é só colocar a placa interna. Então não dá para mudar a nomenclatura, então, mas fica aí já que há um buraco aqui. Vou esperar um tempo, agora é só esperar mesmo.
Bom, agora vamos analisar nossos resultados. A gente vem aqui nos planos, aqui em Fields, botão direito, e Mag e All Objects, ok. Agora a gente vai Agora a gente seleciona todos os planos. Todos os objetos, ok. Aqui não está aparecendo da maneira correta, mas os vetores eles deveriam estar saindo assim como no experimento passado, e o campo ele se intensificando, e os vetores nos sentidos radiais saindo do centro dessa esfera menor, e o campo ainda se intensificando à medida que se aproxima do centro. E na parte do cima e aqui na parte de cima da simulação o campo se intensificando, e embaixo por conta da mica, em cima por conta da mica, e o polietileno por baixo seria o campo seria menos intenso por conta do polietileno, e esse seria o resultado. E vamos ver se a gente consegue o resultado. Então, essa é a nossa análise geométrica do nosso experimento. E basicamente, se a gente analisar a capacitância, a capacitância dele, é 3,6 vezes 10 elevado a menos 12, arredondando 3,58. A capacitância dele dá 3,6 vezes 10 a menos 12. Bom, agora vamos começar nosso terceiro experimento, que é o capacitor esférico com dielétrico. E vamos em... Aí, opa, calma que eu coloquei errado. Capacitor esférico com dielétrico, ok. Agora a gente vem inserir um sistema de marcos ao 3D Design. Vamos ajustar o layout aqui. Aí. Vamos dar início à simulação. Aqui a gente vai adicionar uma esfera.
perto da superfície da placa externa e ele vai aumentando de acordo, vai se aproximando do centro. E agora vamos ver os vetores do nosso experimento. A gente vem em fios overlays e E-vector, todos os objetos. E agora a gente consegue ver os vetores saindo da nossa esfera central. Dá para ver o fluxo de vetores com a direção radial, né? Aqui fica nítido que a direção desses vetores é radial, e à medida que ele se afasta, aqui, como a gente percebe, à medida que ele se afasta dessa interface aqui entre a placa interna e o dielétrico, que é de polietileno, o campo ele vai ficando fraco, se é que dá para ver os vetores ficando menores e mais azuis, né, que representam que eles estão ficando mais fracos. Mas a interface entre a placa interna e o dielétrico, a gente consegue ver vetores muito fortes, né, muito vermelhos e bem intensos aqui. Então, dá para ver no centro o comportamento do campo, um comportamento forte, a direção dele radial, interface na placa interna do dielétrico, dá para ver esse campo intenso, e à medida que se afasta, como ele vai perdendo a força e ficando menos intenso. Agora vamos fazer nossa simulação animada. Fiz overlay, animate. Ok, opa. Fiz overlay, animate. Tudo bem, a gente não está indo a animação, mas aqui fica muito claro essa relação do campo, e fica nítido que nos extremos, dá para ver nos extremos como ele perde a força, e no centro ele é um campo forte, e a direção radial dos nossos vetores, um resultado muito interessante. Então vamos ver os nossos resultados, botão direito, Solution Data. Com o valor obtido na teoria. Então, nosso valor simulado foi 2,027 vezes 10 elevado a menos 12 a nossa capacitância, que é um valor bem pequeno, né? Mas ainda assim a se considerar no experimento. Então, foi isso a nossa simulação do cilindro. Vamos para o nosso próximo simulação.
Bom, agora vamos aqui para o nosso projeto 2. A gente vai renomear para capacitor cilíndrico dielétrico. Agora vamos inserir o sistema de Maxwell 3D. Só deixa eu conferir. A gente vem na parte de alterações das coordenadas. Aqui, opa. E a gente altera. Dadas as medidas certas, 9 e 18 de acordo com 9 e 18. Então vamos só nomear a placa aqui para identificar que não é um plágio. Vou colocar com o meu código e ó dentro para identificar como placa externa, cilindro externo EO70 e é isso. Agora vamos editar o material que vai ser. Deixa eu voltar para conferir. Meu material vai ser
passos. Agora o setup está criado. Vamos dar o check e verificar se tá tudo. Opa, tem um leve erro. Deve ser. Deixa eu voltar e solucionar esse problema. E aqui, selecionando os planos, a gente pode ver aqui em Field Overlays, Fields E-Vector All Objects. Done. Selecionando esses planos também em Fields Mag All Objects. And Done. A gente consegue ver mais ou menos que o campo elétrico ele fica mais intenso nessa interface com esses dois dielétricos. E aqui está a tabela dos valores e a direção dos nossos vetores. Nesse caso, ele é radial, vindo em direção ao centro. Aqui o aplicativo não está mostrando corretamente porque ele não está rodando, mas aqui dá para perceber que ele os vetores vêm em direção radial. E a gente consegue nosso resultado numéricos. A gente consegue nossos resultados numéricos. A gente vem em Results, botão direito, Solution Data. E a gente consegue esses resultados. O programa está mostrando essa voltagem só, mas o interessante resultado é analisar as linhas de campos vetoriais vindo concêntricas aqui ao dielétrico em direção radial, justamente por conta dessa geometria dele. Então, esse fica o funcionamento do nosso dielétrico cilíndrico e do nosso capacitor com dois dielétricos no formato cilíndrico. Então, esse é o resultado do nosso experimento. A gente vai partir para o próximo dielétrico, do nosso próximo capacitor, que vai ser o nosso capacitor esférico com dielétrico. Bom, agora como foi pedido para a gente colocar esses valores de volts na placa, 8 volts na placa A e 1 volt na placa B, vamos fazer isso. Primeiro a gente vem aqui em Maxwell 3D e muda o Solution Type para eletrostática. E agora nós vamos mudar na placa a voltagem nas placas. Então a gente vai colocar os valores diferentes em cada placa. Então na placa A a gente clica com o botão direito. Então a gente vai vir aqui em Assign Excitation, vai em voltagem e vai colocar o valor de 8, né? 8, 8, 8 e aqui na placa B 1 aqui na placa. Agora para validar as voltagens a gente vai vir aqui em Maxwell 3D, vai em Parameters, vai em Assign, em Matriz, seleciona as duas voltagens, dá OK e ela vai ser ativada. Então agora a gente vai vir aqui em Setup, a gente vai selecionar como Setup 1, nós vamos colocar 15 passos para serem feitos e dou OK e vem aqui em validar todas as etapas e o programa mesmo mostra se está tudo certo para validar, para fazer a simulação. Então validou, então OK, vamos simular e agora é só esperar.
Dados vetores aqui, selecionando o plano XY, a gente vindo em Fields e em Magie, a gente seleciona tudo, dá OK. Aqui a gente faz o mesmo procedimento em E-Vector, seleciona todos os objetos, dá OK. A gente consegue ver o campo elétrico aqui e ver que é mais intenso nas bordas, como está mostrando aqui, junto com os vetores. Então, aqui dá para ver pelos efeitos das bordas, então, e de acordo com o material da água destilada usado, dá para ver o comportamento do campo e ver como esse capacitor dessa maneira se comporta, identificando aqui, como está vendo nas bordas, os campos mais intensos, né, com os efeitos de borda, e o dielétrico, esse capacitor de dielétrico muito próximos, e os vetores nas bordas muito mais intensos, e vamos obtendo os resultados numéricos. Então a gente vem aqui em Results, botão direito, aí a gente vem aqui em Solution Data, aí a gente vem em Farad. Agora a gente vem em exportar circuito, Review. E assim a gente finaliza nosso experimento, vendo o nosso primeiro capacitor, que é o com plano dielétrico, vendo como o campo é mais intenso nas suas bordas. Então vamos para o nosso próximo capacitor, que vai ser o cilíndrico com dielétrico. Bom, agora vamos fazer as medidas dos nossos buracos, de acordo com as medidas multiplicadas por 0,8. Então já fiz os cálculos para facilitar. Então vamos lá. Esse primeiro buraco, as medidas são essas, multiplicado 1,2 por 0,8. Essa fica a posição X, a Y e a Z. Com esses tamanhos, tamanho X fica 4, Y fica 1,92 e Z 0,24. O detalhe aqui é só esse mesmo deslocamento desses 3 buracos para fazer, e como eu já calculei, dá 6,72 da terceira placa. É isso. Aqui o tamanho permanece o mesmo. Aqui 1,92 permanece o mesmo. E aqui é o mesmo tamanho. No eixo Z tem que ser o mesmo tamanho da placa. E ficaram assim os 3 buracos na placa. É como pedido aqui no plano dessa primeira placa. Bom, agora é só vir aqui na minha caixa principal, clicar Ctrl, selecionar as caixas que eu quero retirar, 1, 2, 3, e vir aqui nessa função de subtrair. Aí vai ver que as 3 caixas selecionadas aqui, e pronto. Aqui está feito o nosso buraco. Bom, agora para a criação da segunda placa, com a medida 0,8 e eles têm um afastamento de 0,1,
Então vai ficar 0,8 milímetros de afastamento. E aqui eu posso simplificar, porque eu posso copiar essa caixa, já que vai ser um dielétrico em cima do outro igual. Então eu venho, seleciono essa, dou Ctrl C, clico na placa, opa, vou na box, clico Ctrl C, vou na placa e copio. Aí, opa, acabei criando duas, mas é só deletar essa. Então a gente tem basicamente essa mesma placa, só que ela está dentro dela, está duplicado dentro dela. E como a gente não quer ela dentro dela, a gente quer um pouco acima para formar o nosso capacitor. A gente só muda as medidas aqui e de acordo com os cálculos vai ficar 0,8 acima, só que tem a espessura aqui 0,3 vezes o 0,8. Então vai ficar 0,8 mais 0,24, que vai dar 1,04 de distância entre essas duas placas. Que os buracos vão aparecendo e ela fica simétrica, e aí a gente consegue duplicar nossa placa na distância que a gente queria, da maneira que a gente queria. Agora vamos para nossa simulação no Soft. Estou aqui com o software aberto, projeto aqui, e nosso primeiro vai ser, de acordo com nossa experiência teórico simulado, vai ser o capacitor plano com dielétrico. Então vamos criar o arquivo primeiro, que eu vou nomear como capacitor plano com dielétrico. Capacitor plano com dielétrico. Fazendo modelo 3D.
Tá? O antiplágio aqui vai ser colocando aqui o meu código na nomeação, já que não vai interferir no experimento, que no caso é EO70, né? Então é isso, só para deixar nomeado as coisas aqui. Então vamos lá. Então vamos só colocar o nosso material nessa placa, que vai ser a placa de baixo. E de acordo com o meu grupo, o meu vai ser a água destilada. Então vamos mudar aqui. Foi. Vamos, a gente tem que fazer quaisquer aqui. Aqui, opa, 3 retângulos quaisquer aqui de tamanho, um tamanho arbitrário aqui. E é isso. Depois a gente ajeita as medidas desses retângulos. Então, basicamente é isso. Vamos no nosso primeiro retângulo aqui.